Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Marcelo. Quantos que estão aqui nessa manhã que não conhecem o pastor Marcelo ainda? Levanta sua mão e dá um tchauzinho para mim. Oh, pode abaixar, obrigado. Pastor Marcelo é um dos pastores da Igreja Evangélica em Campo Grande. Ele é meu irmão de 12, é um dos 12 do apóstolo Edmilson. E aprove a Deus que ele e a pastora Márcia estivessem à frente daquilo que eu falei agorinha para você interceder, dos ministérios. Eles são os responsáveis pela rede 914, onde os meninos de 9 e as meninas de 9 a 14 anos estão ali. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, pela dedicação, e aprove a Deus que ele tem a missão de trazer a palavra para nós nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor mais uma vez. Deus abençoe, pastor. Já começou o fogo do Espírito Santo aqui hoje, hein? Que delícia, amém. Glória a Deus. Eu vejo como a nossa igreja tem crescido, né? Quando a gente pergunta assim, conhece o pastor fulano? Conhece o pastor cicrano? Quando vejo que metade da igreja não me conhece ainda, mas isso é maravilhoso, porque a nossa igreja tem crescido, o corpo de Cristo tem crescido. Glória a Deus. Meus queridos, eu vim hoje, essa semana, meditando, e eu vim muito pensando sobre uma palavra chamada caminho, sobre a questão do caminhar. E quando você vê uma pessoa caminhando, como eu estou fazendo aqui agora, você já faz uma leitura da saúde da pessoa, da idade da pessoa, né? Se você vê uma pessoa caminhando assim, ó, curvadinho, bem devagarinho, o que você vai fazer? A primeira coisa, você vai olhar para o rosto da pessoa para ver se a pessoa tem uma idade avançada, porque às vezes você vai olhar, não, a pessoa deve ser bem velhinha, por isso que está andando assim, né? Aí se você vê que a pessoa não é velhinha, de repente está com um problema de saúde. Às vezes você está passando na rua, você entra num lugar, você conhece uma pessoa, e você vê uma pessoa que está caminhando assim, ó, né? Olha para cima, uma pessoa bem altiva, né? Aí você fala assim, essa pessoa deve ser uma autoridade, né? Ou ele deve ter um ego assim mais elevado um pouquinho, né? Entendeu? Aí você faz uma leitura daquela pessoa. Aí às vezes você vê uma pessoa jovem, como eu já vi muitos casos, da pessoa está andando assim, a pessoa anda rápido, mas anda corcunda, para todo o tempo corcundo. Aí eu tenho mania até de corrigir a postura das pessoas, né? Mas muitas vezes uma pessoa anda assim, não é somente problema de saúde, às vezes é uma questão da somatização de problemas que a pessoa tem enfrentado, às vezes uma somatização de uma situação familiar, e a pessoa anda curvada. Então a gente faz uma leitura da pessoa quando a gente está vendo a pessoa caminhar. E a sua caminhada, a minha caminhada, ela também reflete no mundo espiritual a maneira como você se posiciona. Por quê? Porque o inimigo, Satanás, ele não é onisciente, ele não sabe tudo. O inimigo, ele não sabe o que você está pensando. Mas se Satanás olha para você, para a maneira como você está andando, ou se olha para a sua fisionomia, vê que você está preocupado, está tenso, está ansioso, está nervoso, o inimigo, ele não sabe o que você está pensando, mas ele sabe como você está se posicionando. E aí o inimigo, ele vai achar um jeito de atacar você exatamente nessa área que ele está vendo que você está sensível, que você está fragilizado. Então, a questão da caminhada, ela é muito importante, até a maneira como você se posiciona no mundo físico. Agora imagina a sua caminhada no mundo espiritual. Hoje eu vou falar sobre caminho. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como anda o seu caminho? Pergunta aí, como vai a sua caminhada? Eu não estou falando só daquela caminhada que você faz no final do dia, não, tá? É a sua caminhada espiritual também. Amém? Então, para a gente começar esse culto, para falar sobre um assunto, onde a palavra de Deus hoje vai nos levar a refletir sobre a minha caminhada, sobre a sua caminhada, qual é o seu posicionamento hoje, qual é o caminho seu, como você está nesse caminho. E eu quero te perguntar hoje também, onde você quer chegar no seu caminho. Você tem colocado objetivos, metas, aonde você quer chegar?
Então, para que Deus possa falar conosco grandemente, eu quero pedir para que nós fiquemos em pé, agora nesse momento todos, e eu quero começar esse culto de uma forma diferente. Eu quero orar por mim, apesar de que o pastor Evaldo já me lançou toda a sorte de bênçãos, mas eu também quero levar a igreja hoje a nós pedirmos perdão. Na sua caminhada, você tem tido tempo até para pedir perdão a Deus? Será que essa semana você conseguiu parar, refletir? Porque hoje é um dia muito importante, hoje é o dia de Santa Ceia. Hoje é um dia da gente pensar como é que anda a nossa caminhada. Hoje, abre-se aqui uma oportunidade. Como é que está a sua caminhada? Como é que está a sua vida? Vamos pedir perdão hoje, em conjunto. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão para aquela pessoa que você magoou. Libere perdão. Peça perdão de alguma injustiça que você cometeu. Daquele erro que vira e mexe, a gente vive tropeçando no nosso caminho. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, começando esse culto, começando, Senhor Deus, a palavra. Entramos, Senhor Deus, agora em concordância. Espírito Santo de Deus, eu te peço que esquadrinhe cada coração, cada vida. Nós estamos, Senhor Deus, entrando hoje na Tua presença, nesse começo de mês, para ajustar a nossa vida, ajustar o nosso coração. Espírito Santo de Deus, hoje, durante essa semana, muitas vezes nós não tivemos a chance, ou a gente não quis parar, porque tem pessoas aqui até que pensam que não merecem o perdão de Deus. Tem pessoas que estão se culpando, pessoas que estão levando uma culpa durante tantos anos, e ela se acha tão distante do Senhor, que até acha que não merece o perdão. Nós estamos aqui, Senhor Deus, em intercessão, estamos aqui em oração, e queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Espírito Santo de Deus, fale conosco. Jesus, perdoe os nossos pecados. Deus, perdoe as nossas falhas. Perdoe a nossa injustiça. Perdoe a nossa iniquidade. Perdoe nosso egoísmo. Perdoe nosso orgulho. Perdoe, Senhor Deus, perdoe as pessoas que muitas vezes perdem a temperança com facilidade. E às vezes magoam a sua família, magoam seus familiares, falando de uma forma bruta, uma forma embrutecida. Senhor Deus, para que haja aqui o mover na liberação do Teu caminho, para que a gente possa entrar, Senhor Deus, diante do Senhor e trilhar o nosso caminho em paz. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, seja eles quais forem. Pai, muitas pessoas às vezes estão aprisionadas em algum tipo de vício. Muitas pessoas às vezes estão aprisionadas, Senhor Deus, por cadeias. E nós precisamos pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Por isso, Pai, receba o nosso pedido. E você, que entra agora no Santo dos Santos, realmente, de todo o coração, aproveitando essa oportunidade, de resgatar o seu caminho perante o Senhor, receba o seu perdão agora. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Uma salva de palmas ao Senhor. Olha, ainda bem que Jesus perdoa, viu? Porque essa salva de palmas foi muito fraquinha, gente. É para Jesus. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Amém. Como é bom falar com uma igreja avivada. Glória a Deus. Queridos, teve uma pessoa que foi uma pessoa muito importante nas Escrituras para preparar o caminho de Jesus. Deus, Ele ama tanto essa estratégia do caminho que se deve seguir, que Deus também pediu até para uma pessoa, preparou uma pessoa, que foi João Batista, para preparar o caminho da vinda de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus 3. Achou? Se der para colocar na tela.
a palavra diz o seguinte: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o quê? Preparai o quê, igreja? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E lá no versículo 5, já vinha dizendo o seguinte: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia, eles iam procurar João Batista, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, João Batista, ele já vinha preparando a vinda do Messias, lembrando que o profeta Isaías já falava da vinda de Jesus há 700 anos atrás, já vinha falando que Jesus viria, e como estava muito próximo, João Batista anunciava a chegada de Jesus, e chamando o povo para o caminho, como diz aqui a palavra. Vamos endireitar o nosso caminho, e vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Então João Batista, ele foi uma pessoa mestre nisso aí. E hoje, eu quero, através da palavra de Deus, a gente identificar dois perfis de pessoas. Aqui temos pessoas que já caminham na palavra do Senhor, que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, talvez há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, 20 anos, 100 anos. Então tem gente que aceitou Jesus aqui há muito tempo, e eu quero perguntar para você, como anda o seu caminho com Jesus? E aqui também tem pessoas que estão pensando, né? Estão começando a olhar para a vida de vocês, estão começando a vir aqui na igreja, e estão pensando: eu acho que eu vou aceitar esse Jesus também. E talvez tenha pessoas hoje que decidam, aqui, ouvindo essa palavra, vendo o testemunho de vocês, resolvam aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, meus queridos, eu quero falar sobre esses dois tipos, esses dois perfis de pessoas. E para falar sobre esses dois tipos de pessoas, eu também quero abrir a Bíblia num outro texto. Eu peço a você que abra Marcos capítulo 2. Vê se dá para colocar no telão. Nós vamos ter uma revelação aqui sobre o caminho. O que pode acontecer no caminho. O que pode acontecer no seu caminho. Naquele que já vem caminhando, aquele que já é convertido, aquele que aceitou a Jesus há 100 anos atrás, e aquele que está pensando agora. Marcos capítulo 2. Quem não abriu, fala misericórdia. Quem abriu, fala amém. Amém. Maioria. Estou com um delay aqui. Legal. Vamos lá. E alguns dias depois, Marcos capítulo 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. O texto está falando de Jesus, ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Ou seja, a casa de Jesus estava cheia, lotada. E anunciava-lhes a palavra. Ou seja, ali a casa de Jesus virou uma célula tremenda. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Ou seja, 4 homens de fé levando um paralítico ali. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Gente, olha que pessoal de fé. Eu acho que aqueles 4 ali eram líderes de célula, porque pegou aquele paralítico, a casa de Jesus estava lotada, cheia, e não conseguiam passar. Aí eles, de uma forma muito ousada, e também aquele discípulo ali, né, naquela maca, o paralítico, tendo que confiar, né, 4 pessoas levá-lo pelo telhado. Imagina se aquele paralítico cai dali, né, ia ficar numa condição pior. Levar pelo telhado, abrir aquele telhado e colocar o paralítico lá dentro. E aqui, o versículo seguinte diz o seguinte: e Jesus, vendo-lhes a fé,
Ou seja, viu a fé do paralítico e viu a fé dos 4 que levaram ele. Disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí eu leio esse texto aqui, que eu gosto muito dele, eu fico admirado, fico pensando, por que que Jesus não falou de pronto, levanta e anda? Por que Jesus falou, você está curado, levanta, pega a tua tenda, pega a tua maca? Por que que Jesus falou, os seus pecados estão perdoados? Claro que depois vocês podem continuar lendo esse texto, tem umas outras, o texto ele continua. Mas, Jesus ele disse para aquele paralítico, seus pecados estão perdoados, porque Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, porque Jesus é Deus, Jesus teve a percepção espiritual, e ele viu que a paralisia daquele homem não era física, que aquele homem estava paralítico pelos seus pecados. A Bíblia não fala sobre a vida desse homem, a gente não sabe como esse homem estava levando a sua vida. Mas, nós sabemos que a ciência fala que uma pessoa, quando adoece a sua alma, existe uma somatização, e essa somatização de uma doença, ela pode ser levada ao corpo da pessoa, ao organismo da pessoa. Por isso que existe a depressão, por isso que existem algumas doenças que são consideradas doenças da alma. Aquele homem, a gente não sabe qual era o pecado que ele tinha, a gente não sabe se ele matou, se ele roubou, se ele adulterou, mas a gente sabe que ele estava vivendo a consequência do pecado dele. E ele, no caminhar dele, ele se tornou paralítico. No caminhar dele, a somatização da doença dele levou ele a ficar paralítico. Por isso que Jesus sabia que a paralisia dele era espiritual. A paralisia dele, ele não nasceu assim. Ele não era paralítico de nascença. Por isso que Jesus, olhando para ele, Jesus identificou e Jesus foi direto ao problema. Por isso que nesse texto nós podemos compreender que na nossa caminhada da nossa vida, muitas vezes nós começamos a estar paralisados, ou começamos a andar muito devagar, além da velocidade normal, porque algumas coisas na nossa vida podem nos impedir. E muitas delas podem ser o pecado. O texto, como ele nos dá essa revelação, eu posso também aqui levar essa palavra para que a gente possa refletir que muitas pessoas na sua caminhada da vida hoje podem estar presas ao passado. Muitas pessoas. E hoje, porque muitas pessoas estão presas ao passado, ela não consegue na caminhada da vida, nos caminhos da vida, andar numa velocidade normal. Uma delas, eu posso falar sobre o perdão. Aqui existem tantas pessoas, aqui existem histórias diferentes. Tem pessoas que podem ter sido abusadas sexualmente. Tem pessoas aqui que podem ter sido feridas na sua alma pela sua família. Tem pessoas aqui que podem carregar uma ferida porque foram traídas, amarguradas. E muitas vezes na nossa caminhada, quando a gente passa por esses empecilhos, esses problemas, e a gente esquece de perdoar, ou a gente não encontra o caminho do perdão, nós começamos a carregar sobre as nossas vidas um peso, um jugo. E é a mesma coisa que eu comandasse um exército caminhar com uma mochila de 50 quilos, e o outro exército caminhar sem mochila nenhuma. Quem vai chegar primeiro? Quem vai se tornar menos cansado? E muitas pessoas estão assim, cansadas na sua caminhada, porque nós precisamos aprender a liberar perdão. Tem pessoas que a gente conversa, que às vezes elas estão presas ao passado, na sua caminhada, porque elas fracassaram lá atrás. Tem pessoas que às vezes não se perdoam porque podem ter quebrado a sua empresa, podem ter perdido algum emprego, perderam algum ente querido. Tem pessoas que estão paralisadas na sua caminhada porque às vezes veio um filho fora do casamento, e às vezes
essa pessoa que nasceu, ela não merece, às vezes, o desprezo e a falta de entendimento dos pais, que hoje tem um filho fora do casamento, e a sua vida mudou totalmente, e a pessoa, às vezes, não quer se perdoar, e essa questão fica sendo somatizada aos filhos. Existem N situações que nos paralisam em nossa caminhada. Como também temos pessoas que às vezes você identifica algumas pessoas quando a gente conversa, que a pessoa só se vangloria do seu passado. A pessoa fala, eu fui isso, eu tive uma empresa assim, eu já fui uma autoridade, eu já fui um presidente de uma empresa, eu já fui isso, eu já fui aquilo, e você vira e mexe, conversa com a pessoa sempre se remete ao passado. Meus irmãos, na nossa caminhada, eu quero te dizer que o tempo passa. Se você ficar se vangloriando do seu passado, eu quero te perguntar, o que importa é hoje. O que interessa é hoje. Se você está sendo amarrado no seu caminho por causa do seu passado, porque você não está liberando perdão, porque tem alguma coisa que te prende, eu quero te falar que o importante é hoje. É o que você vai fazer daqui para frente. Se nós compreendemos a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, chamar Jesus para fazer a existência da nossa vida, Ele vai nos ensinar o caminho. E a gente pode caminhar livre. Por isso que a igreja precisa ser despertada, e nós, dentro de um culto como esse, a gente começar a pensar, como está sendo o seu caminho? Como também eu quero falar sobre outro tipo de pessoa, tem muitas pessoas andando muito depressa, andando em alta velocidade no seu caminho. Eu costumo dizer o seguinte, quem anda em alta velocidade, não consegue apreciar a paisagem. E quando eu falo de paisagem, eu quero falar para a igreja, que quando a gente está andando muito depressa, a gente está tomado por esse dia a dia, por essa rotina. O que acontece? Às vezes a gente deixa até de curtir os nossos filhos. A gente deixa de ter tempo de qualidade com os nossos filhos. E nós, como igreja, nós temos que colocar esse assunto aqui. Por causa do tempo, por causa do dia a dia, por causa dessa corrida. Queridos, eu trabalho com adolescentes. E eu falo com certeza, com conhecimento de causa. Eu tenho visto os nossos adolescentes, queridos, com um buraco na alma muito grande. E eles carregam hoje a somatização de certos problemas ou atitudes que eles têm, que eles nem sabem que é por causa do tempo de qualidade que eles não têm com seus pais. Nem eles sabem. Meus queridos, eu quero dizer que hoje, pela falta de tempo, muitos pais têm colocado um smartphone na mão de crianças de 4, 5, 6, 7 anos. Isso é um perigo. Talvez isso para suprir a nossa ausência. E eles não são bobinhos, não. Eles não têm a nossa inocência quando nós tínhamos. Hoje é muito diferente. Hoje eles conseguem entrar na internet, eles veem coisas, falam com pessoas, entram em grupos do WhatsApp, coisas que você nunca ia imaginar. Eles fazem coisa errada para chuchu. E nós, às vezes, nós não percebemos. Por isso que nós, como igreja, temos que olhar o nosso caminho. Às vezes nós estamos muito depressa, com uma velocidade muito grande, e esquecendo o melhor da vida, que é o tempo de qualidade com nossos filhos. E eu também posso aproveitar para falar sobre, no nosso caminho, qual é o tempo de qualidade que hoje os casais estão tendo. Quem é casado aqui? Nossa, a maioria. Olha, casar é bom, gente. Não sei se a risada foi... Queridos, os casais precisam ter tempo de qualidade. Nesse caminho da vida, gente, você escolheu uma pessoa para você casar, e eu quero te perguntar, qual foi a última vez que vocês saíram juntos? Casal precisa de tempo de qualidade, casal precisam estar juntos. Vai comer um sanduíche na praça com ela, vai curtir essa mulher, vai curtir esse marido, está sem dinheiro, vai assistir uma televisão com um filme na sessão da tarde lá, comendo uma pipoquinha. Mas, queridos, os casais, eles precisam acender aquela paixão,
Porque o tempo vai passando e a gente não vai tendo tempo de qualidade com a esposa, a gente vai começando a achar aqueles defeitozinhos. Sabe aquela pintinha que ela tinha aqui, que a gente achava lindo quando estava apaixonado? Agora já começa a virar defeito. Então a gente precisa voltar. Nós precisamos de tempo de qualidade. E essa velocidade desenfreada, que as pessoas estão andando na sua caminhada, ela também tem um nome. E é um nome que tem sido um mal da nossa sociedade, chamado ansiedade. A ansiedade, gente, é um buraco sem fundo. Essa palavra também para mim, eu vivo me controlando para não ser ansioso. Eu vivo toda hora me vigiando. Quando eu vejo, eu fico me perguntando, por que eu estou comendo tão rápido? Por que eu estou andando tão rápido no trânsito? Eu estou indo para um lugar, por que eu estou indo tão rápido assim? Por que eu estou com tanta pressa? Queridos, nós temos que pensar, porque a ansiedade toma conta da nossa alma de tal forma, ela é tão perigosa, porque você vive ansioso por alguma coisa, você vai lá, consegue aquilo que você está ansioso. Quando você chega lá, aí você já não valoriza mais aquilo, porque você já está pensando na outra coisa. Aí você, quando chega lá, você já está pensando na outra coisa. E é um buraco sem fundo isso aí. A ansiedade, a gente não consegue saciá-la. Por isso que a palavra de Deus fala, Jesus fala lá no livro de Mateus, se você quiser anotar, capítulo 6, Jesus fala sobre ansiedade. Dizendo que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. E que a nossa ansiedade não vai mudar nada a história da nossa vida. Não muda um côvado. Um côvado não tem praticamente 50 centímetros. Então a ansiedade não muda. E a ansiedade tem sido o nosso mal. Porque a gente quer andar tão rápido para conseguir as coisas, talvez para conseguir dinheiro, para juntar dinheiro, eu não sei. Que a gente está esquecendo de curtir nossos filhos, esquecendo de curtir a nossa casa, o nosso casamento. O que eu tenho visto, olha que absurdo. O que eu tenho visto de pessoas que estão precisando tomar vitamina C, porque não estão tomando sol. O médico não quer prescrever nada, fala, você tem que tomar sol 10 minutos por dia. As pessoas não estão tendo tempo de tomar sol. Vamos pensar nisso, igreja? Vamos refletir nisso? Como anda a sua caminhada? Agora pergunta de novo, porque no começo você perguntou para essa pessoa que estava do seu lado, como anda a sua caminhada? Agora você sabe do que eu estou falando. Pergunta de novo, como anda a sua caminhada? Tem um assunto aqui, que eu vou falar, que é um assunto meio chatinho. Ele não é muito interessante. Ele incomoda um pouquinho, mas eu vou falar sobre esse assunto. Vou falar no amor, tá bom? Serve para todo mundo. É que existe uma tal de maturidade espiritual, que eu tenho visto, eu tenho olhado muitas pessoas nas suas orações, clamando a Deus pelo primeiro amor. Então tem pessoas que estão caminhando na igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e a gente vai começando a achar que a gente já tem uma maturidade espiritual. Como diz o pastor Jorge, espiritual, né? E essa maturidade, essa pseudo-maturidade espiritual, a gente confunde muitas vezes com julgamento. Porque a gente começa a subir alguns degraus na igreja, né? Muitas pessoas aqui já são líderes de célula, alguns já fizeram liderança avançada, fizeram escola de líderes, né? Então eu já me acho, alguns já são pastores, né? E a gente vai começando a achar que a gente já está muito maduro, que a gente está crescendo muito na fé, e que a gente já entende a palavra, e a gente vai, e a gente começa a perceber que a gente começa a perder, sabe o quê? O amor, a paciência. Às vezes a gente como líder de célula, às vezes a gente como acompanhando uma pessoa, a gente vai lá e fala para ela, olha, o caminho é esse. Aí a pessoa vai lá e tropeça. Olha, vem cá, o caminho é esse. A pessoa vai lá e tropeça de novo. Aí você fala, olha, o caminho é por aqui. A pessoa tropeça de novo. E a gente fala, quer saber de uma coisa? A gente comenta, eu já falei de tudo para ela, não quer caminhar? Não caminha. Vai para lá. A gente acaba fazendo isso. A tal da maturidade espiritual, a gente esquece que muitas pessoas também já trataram da gente.
A gente tem que lembrar quantas vezes que o pastor Marcelo caiu. Quantas vezes alguém orou pela minha vida e eu tive que ir lá voltar, falar, ora por mim de novo. Quantas vezes oraram por você, cuidaram de você. E a gente com essa tal maturidade espiritual que a gente está se achando, a gente começa a julgar nosso pastor na nossa caminhada. E sabe o que é isso? A gente, eu já entendo, o meu pastor é assim, meu pastor é assado, eu até vou mudar de pastor, eu vou mudar de igreja. Porque a gente começa a enxergar os defeitos. A gente acha que entende, eu sei da palavra, e a gente só começa agora a ver os defeitos, porque a gente já está caminhando aqui há tantos anos, e tem tanto defeito, e a gente esquece da nossa essência. A gente esquece que igreja é um hospital. Gente, igreja é lugar de doido. Igreja é lugar de gente doente mesmo. E graças a Deus que você está aqui para receber o remédio que é a palavra de Deus. Graças a Deus que você está aqui porque você vai receber o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Ele. Aqui é o lugar certo. Aqui é o melhor lugar. Mas cuidado com essa tal maturidade espiritual que a gente começa a julgar as pessoas, a julgar nossos pastores, a julgar a nossa igreja. Porque, meus queridos, é fácil, a gente entra na nossa caminhada. Quando a gente aceita Jesus, a gente entra na igreja como réu. Porque a gente sabe a nossa condição. A gente sabe que a gente é réu. A gente sabe, meu Deus, eu sou cheio de pecado mesmo, eu vou andando assim, curvadinho. Eu estou precisando de cura, de libertação, estou precisando que o líder ore por mim. Ô líder de célula, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, porque eu caí de novo. A gente entra nessa igreja como réu, a gente entra nas igrejas como réu. Mas a gente vai compreendendo a palavra, vai fazendo algumas coisas, vai avançando, a gente começa já a ter uma postura de advogado. Mas se a gente não cuidar, a gente começa a virar juiz. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Eu estou me deparando com tanta gente ferida na igreja e com a igreja. Sabia que a maioria dessas feridas são julgamentos? E às vezes lá no monte de oração, tem pessoas que realmente estão acordando, estão caindo na ficha, estão falando, Deus, derrama em mim o primeiro amor. E é verdade, é uma oração linda e sincera. Faça essa oração para você na sua caminhada, porque muita gente, na sua caminhada espiritual, gente, porque é lindo trabalhar na igreja. Gente, é uma satisfação maravilhosa você trabalhar, servir na igreja. Mas muitas pessoas estão perdendo o seu encanto pelo seu ministério. Sabe, estão perdendo aquela vontade de vir para a igreja, de falar do amor de Jesus para as pessoas, de ter paciência com as pessoas. Muitas pessoas estão perdendo aquele carinho pelo seu ministério, querendo mudar, sabe, perdendo as esperanças. Por quê? Porque a gente tá virando juiz. Aí a gente começa a ficar com o nosso coração embrutecido. E por isso, na nossa caminhada, aí a gente começa a caminhar devagarinho. Eu vou lá para a igreja, eu vou fazer minha obrigação. Gente, o teu ministério é com alegria. A tua célula é para você vibrar, porque você tem uma oportunidade de falar do amor de Deus na célula. Você está sendo usado e ousado ali para levar vidas, para curar vidas, para transformar vidas. Olha porque essa igreja é tão cheia, por causa das células. E às vezes nós, como líderes, a gente começa a partir para o lado do julgamento, pensando que nós somos maduros. Nós não somos nada, gente. Nós não somos nada. Nós apenas temos que nos colocar na posição de servos do Senhor. Se você já está há 10 anos no seu ministério, e se o fogo está queimando em você, você tem prazer nisso, parabéns, você está no caminho certo. Mas se você ministerialmente está andando devagar no seu caminho, precisa de oração sim, precisa chegar diante de Deus e falar, Deus, nesse caminho, eu preciso do Senhor. Eu preciso do primeiro amor. Eu preciso aprender a caminhar novamente. Porque, queridos, o que a gente faz aqui se não for servir o Senhor? Que graça tem? Que a tua vida seja um canal de bênçãos para abençoar outras pessoas. Receba isso, igreja. Amém? Glória a Deus. E como eu tenho que finalizar, eu vou ter que ler um texto agora. Eu sou apaixonado nesse texto.
Se você está caminhando agora, se você quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você está olhando para esse povo maravilhoso que está aqui, ó, cheio do fogo, e você quer isso para a sua vida, eu vou ler daqui a pouco um texto, que você vai poder usar esse texto. Se você, na sua caminhada, está muito devagar, se você precisa perdoar, esse texto vai te ajudar. Se você precisa liberar perdão, esse texto vai te ajudar. Se você está correndo demais, se você anda muito ansioso e você quer um novo caminho, esse texto aqui vai te ajudar. Pegue esse texto que eu vou ler, coloque como uma palavra rema na sua vida, medita de dia e de noite nesse texto e fala: Senhor, eu quero isso para mim. Senhor, sabe essa área que está pegando, na hora que o pastor falou lá que eu me lembrei, que o Espírito Santo falou comigo? Senhor, eu quero usar esse texto nessa área, e vai dar certo. Meu amigo que está aí, coloca aí para mim o Salmo 32, versículo 8. Ele é poderoso para falar com você, para restaurar o seu caminho, para restaurar a sua caminhada. A equipe de louvor pode vir aqui. O que diz esse texto? Olha que lindo. Preste atenção aqui, ó. Está bem na tela, não precisa abrir não. Olha que promessa. Quer curar a ansiedade? Quer liberar perdão? Quer restaurar o seu casamento? Quer voltar aquele fogo de antes? Quer começar a aprender a curtir os seus filhos? Quer aprender a ensinar os seus filhos? Aqui fala: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Algumas traduções diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Queridos, quando o nosso Pai, Ele fala que Ele vai te instruir e te ensinar o caminho, olha a revelação desse texto. Se você na sua caminhada chamar Jesus para caminhar com você, Ele está dizendo ali uma promessa, que além de caminhar com você, Ele vai te instruir, porque Ele vai estar com você nessa caminhada. E o que fala instrução? O que é instrução? Instrução é sabedoria, instrução é conhecimento, instrução é revelação, instrução é educação. Jesus está falando assim, ó: eu vou te ensinar, vou te dar educação nesse caminho, tenha fé. E Ele fala lá na frente, ó: e sob as minhas vistas te darei conselho. Vamos fechar aqui a revelação? Preste atenção. Deus está falando que Ele vai ficar de olho em você. Por quê? Sob as minhas vistas te darei conselho. Significa que você está embaixo, Ele está lá de cima te olhando. Por quê? Porque se Ele já está te olhando, é porque você já começou a caminhar sozinho. Mas Ele fala que Ele vai te dar conselho. E quem é o conselheiro? O Espírito Santo de Deus. Por que que hoje é o dia de Santa Ceia? Porque é um dia de você olhar como anda a sua caminhada. Por que que hoje eu pedi para vocês levantarem, para que a gente possa pedir perdão? Porque João Batista também, ele anunciou Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, para que levassem as pessoas ao arrependimento, a pedir perdão dos seus pecados. Então quando ele fala que Ele vai te dar conselho, significa que nós temos que pedir perdão, porque quando a gente está muito afastado de Deus, gente, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Se eu estou mergulhado no pecado, como é que o Espírito Santo vai conseguir falar comigo? Como é que eu vou ouvir a voz dEle? Então hoje é um dia de você parar para pensar, falar: Deus, não chegou a hora de eu me fortalecer nesse caminho? E sabe essa vida que eu estou levando, esse tipo de pecado que eu tenho levado, essa queda que eu tenho tido constante, Senhor, eu quero caminhar nesse caminho com o Senhor, eu quero que o Senhor me dê conselho. Mas se você pedir perdão, eu tenho certeza, se você confessar os seus pecados, se você decidir hoje levar uma vida diferente, eu tenho certeza que Ele vai ser seu conselheiro, e você, pela voz do Espírito Santo, você vai ter a percepção dEle te dar conselho. Queridos, Deus nunca vai te dar um conselho errado. Deus, Ele nunca vai voltar atrás com a sua palavra.
Se você está aqui hoje, é porque a gente deve pensar, a gente deve refletir. Se hoje você quiser aproveitar esse dia para liberar perdão na vida de alguém, se você quer pedir a Deus para ser curado da ansiedade, hoje é o dia. Vamos refletir sobre essa música. Fique em pé, igreja. Para me curar, para me ensinar. Adore ao Senhor. O caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Abre o seu coração, diga para Ele. Entre diante do Santo dos Santos. Para me curar, para me ensinar. O caminho que devo seguir. Pode me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela oportunidade, Senhor Deus, que nós podemos perceber nessa atmosfera, Senhor Deus, da Tua presença, onde muitas pessoas estão reconciliando o seu caminho, Senhor, pedindo, Senhor Deus, perdão dos nossos pecados e se reconciliando, Senhor Deus, num caminho novo, entrando, Senhor Deus, numa nova velocidade, num novo tempo. Queremos te agradecer de todo o nosso coração. Em nome de Jesus.